10h49. Bom dia para você. Estou recebendo aqui, né? Ele que é um ítalo brasileiro, né? Mas eu posso dizer que ele é um italianíssimo, né? E briga no bom sentido, batalha, trabalha pela nossa cultura italiana e essa conexão Brasil e Itália, né? Sempre reforçada pelas ações que algumas pessoas fazem, alguns diferenciais, né? Estou falando aqui do Júlio Cancelheiro. O Júlio que está conosco. Vamos falar dos 60 anos da tragédia em Vaion, uma tragédia que vitimou quase 2.000 pessoas. E a última pesquisa muito bem feita, que merece aplausos e reconhecimento, é a pesquisa que o Júlio fez de centenas de sobrenomes de pessoas que foram vítimas, né, na tragédia de Vaion e que tem sobrenomes em toda a região. Seja bem-vindo, Júlio. Prazer, muito bom dia. Muito bom dia, Jair. Muito obrigado pelo convite. Uma saudação especial aos nossos conterrâneos aqui de Uruçanga, da nossa região, muito ouvida aqui pela Rádio Marconi. E quero inicialmente já dar os parabéns, os cumprimentos pela campanha que vocês estão fazendo de arrecadação de donativos aí para as vítimas das enchentes, né? O que mostra claramente aqui a influência, a credibilidade que vocês possuem, tanto é que aqui, para chegar aqui no estúdio, eu tive que passar por cima de diversas caixas, né? Parabéns e muito obrigado aí por essa contribuição. A gente estava assim muito convicto com o sucesso da promoção, mas foi muito mais do que a gente imaginava, né? Realmente o corredor tá repleto de coisas, mostra a força do povo, a solidariedade. É emocionante, né? Mesmo a gente sabendo que essas doações vão chegar para suprir uma necessidade momentânea, né? O prejuízo é de milhões, a reconstrução da cidade vai demorar muito tempo, as pessoas perderam, muita gente perdeu tudo, né? A história da sua empresa, a sua loja do comércio, foram mais de 20 metros de altura o rio subiu naquela região, então é muita água e a gente fica com dó daquele povo porque só com muita ajuda, muita colaboração para eles começarem a reconstruir a sua vida, a sua história, né, Júlio? Com certeza. Causas como essa, né, que tornam verdadeiramente o papel da comunidade importante, é a solidariedade, né? A solidariedade, quando ela é promovida e incentivada por um veículo de comunicação como é a Rádio Marconi, ela dá um significado maior ainda, né? Porque além da colaboração específica que está sendo dado, né, a influência que outras pessoas, né, se sensibilizam, né? Eu, por exemplo, me sensibilizei pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Então eu me sinto também partícipe, né? E vocês propiciam muito isso. Por isso, parabéns, muito emocionante. É bem assim, uma entidade mobiliza a outra, ou motiva a outra, né? A Fontanella Transportes vai entrar com seus caminhões, com a sua abrangência, né? Uma corrente, né? E as pessoas, né? Porque sem as pessoas, sem a sociedade, a coisa não acontece, né? Vocês falam aqui, quando você, por exemplo, canta, quando você fala nos seus microfones, você não fala para si, né? Exato. Você fala para outras pessoas e está cumprindo, né, no coração das outras pessoas, né, provocando um sentimento, né? E nesse caso aqui, mais do que claro, demonstrou que as pessoas que deixaram seus nomes, que são os verdadeiros responsáveis, né? Por isso, parabéns àqueles que contribuíram, né? E eu quero também fazer isso, né? Me sentir estimulado para deixar a minha contribuição também. Que maravilha. Obrigado, Júlio. Júlio, você é jornalista, né? É secretário de Cultura de Pedras Grandes, trabalha muito lá com o prefeito Aguinaldo, né? E, mais uma vez, falamos de forma antecipada da tragédia de Vaion. 1.910 mortos, 146 feridos, né? E você fez uma pesquisa de sobrenomes. Mais uma vez, vai uma comitiva da nossa região para a Itália, né? Relembrando, respeitando e mantendo viva a memória dessas pessoas, né? Exatamente. Uma tragédia em si, ela não é exatamente uma lembrança da obra, mas sim das pessoas, né, que faleceram naquela tragédia. Nós tivemos aí, praticamente, como você referiu, 2.000 mortos, né, naquela noite de 9 de outubro de 1963, lá na Itália, do ladinho de Longarone, né, Longarone, Ertucasso, que foi exatamente o local de onde vieram os imigrantes que colonizaram aqui a nossa região, aqui Uruçanga especificamente, né, o Rio Maior,
todas essas nossas comunidades aqui pertencentes ao município de Uruçanga. E naquela oportunidade, eu não era nascido ainda, né? Mas o meu pai, que vivia aqui na Palmeira Alta, e a minha família, meus avós, né? Eles sentiram muito, né? A comunidade de Uruçanga sentiu muito. Por quê? Porque em uma noite, por exemplo, famílias praticamente inteiras com os mesmos nossos sobrenomes, né, foram dizimados, né? Caso, por exemplo, a família Fontanella, né, que é uma grande família aqui da nossa região, só nessa tragédia morreram 84 pessoas, né? Imagina numa noite apenas 84 pessoas mortas, né? E sem contar os demais sobrenomes, que aqui muito peculiares na nós, né? Cito o meu caso, por exemplo, família De Lorenzi, a família Furlan, a família Mazuco e a família Tesa, de onde eu sou originário, né? Mais de 100 pessoas, né? Ou seja, 100 parentes meus morreram naquela tragédia. Por isso, né, a importância de lembrar esse acontecimento, né, que vai agora no dia 9 de outubro, vai completar 60 anos, né, vai ter uma programação muito intensa lá na Itália de homenagens, né, e lembrança daquele episódio, com a presença de diversas autoridades aí, por isso que é importante a gente lembrar na dor e na tragédia também um acontecimento histórico tão importante para a Itália e para o Brasil. Lembrando que essa tragédia vitimou 487 crianças com menos de 15 anos. Essa informação foi enviada à produção através do próprio Júlio. Exato. E o 60º aniversário de Vajont será celebrado no mês que vem, com a presença do presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, do síndaco de Longarone, Roberto Padrin, que já esteve em Uruçanga algumas vezes também. Que está nos escutando agora, inclusive. Olá, Roberto, um abraço. E também da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, né? Então, é esperado também o Papa Francesco. Olha, que legal, né? Tomara que ele realmente compareça para dar, né, um sentido ainda maior, religioso, porque quando a gente fala em imigração italiana, a esperança e a fé, a religião sempre fez muita diferença, né, Júlio? Com certeza, e faz até hoje, né? A gente percebe que a nossa região aqui de colonização italiana, ela foi amparada muito no auxílio espiritual daqueles religiosos que vieram para cá, nas missões, né, italianas, né, os primeiros padres aqui da nossa diocese, os primeiros padres aqui de Uruçanga, por exemplo, vieram da Itália, né? E até hoje nós temos uma presença muito forte nesse amparo espiritual da religião católica, sobretudo na zona de colonização italiana. O Papa Francisco, por exemplo, é esperado, ele foi convidado, né? Semana retrasada eu conversei com o síndaco lá de Longarone, que é o padrinho, e ele nos disse que enviou um convite à Secretaria do Vaticano. O Papa Francisco, ele evidentemente nas condições de saúde dele estão um pouco debilitadas, mas ele tem a expectativa de ir lá. No mínimo, nós teremos lá a presença do cardeal, o cardeal de Veneza, né? Que é uma autoridade religiosa também muito importante, sem contar todos aqueles religiosos, bispos, padres, e até talvez aqui um padre da nossa diocese esteja presente. Estamos fazendo tratativas, né, organizando uma presença de uma delegação aqui de Uruçanga, Nova Veneza, de Pedras Grandes, Siderópolis, né, de todos esses nossos municípios onde nós temos os sobrenomes italianos, para acompanhar e atender, inclusive, um convite que foi formulado aí pela Comune, né, pela Prefeitura de Longarone, da província de Belluno também, para que nós tenhamos a nossa região, né, devido a esse pacto de amizade que existe, o gemelágio entre Uruçanga e Longarone, o pacto de amizade que existe entre Pedras Grandes e Belluno, né, é importante, né, e eles gostariam muito de contar com essa solidariedade, com essa presença nessa programação muito, muito interessante que vai acontecer, portanto, lá naquele final de semana de 9 de outubro. Bom, mandar uma saudação lá para o Ruberval, Francisco Piloto, sempre muito entusiasta e não medindo esforços para mobilizar aqueles que possam, de alguma forma, apoiar também, né, a ida até a Itália, né? Sem dúvida, o doutor Piloto, ex-prefeito aqui da nossa cidade, ex-deputado federal, ele foi um dos primeiros, né, a lançar essa internacionalização de Uruçanga, né,
que resultou num gemelágio, resultou na ida de muitas delegações uruçanguenses até a Itália, e de via inversa, né, a vinda de muitos italianos para cá. Isso resultou, sem sombra de dúvida, né, para a comunidade local, muitos benefícios, né? Nós temos ainda e tivemos muitos uruçanguenses que foram trabalhar lá na região de Longarone, foram trabalhar na Alemanha, nas sorveterias, né, gerando divisas, né, porque essa produtividade dos uruçanguenses lá também resultou no retorno aqui para a nossa cidade, né? Então eu quero fazer um agradecimento especial ali ao Ruberval Piloto, né? Quero dizer que ele é uma pessoa que é muito importante, é um grande estimulador e incentivador dessa cooperação internacional de Santa Catarina, né, com a Itália, né, e esperamos que ele vá lá também, porque ele foi convidado, hein? O Piloto, ele recebeu um convite oficial do prefeito lá de Longarone, né, para que integre, né, como representante empresarial, como autoridade aqui, ex-prefeito do município e ex-deputado principalmente. Esperamos que o doutor Piloto aí esteja lá para representar o município de Uruçanga nessa celebração dos 60 anos do Vaion. Bacana. A gente acompanha aqui nos bastidores de Uruçanga um grupo de entusiastas, pessoas, né, no meio cultural, né, com bastante assim, trabalho, reuniões, formação de conselhos e tudo mais, né? E Pedras Grandes não é diferente, né? Especialmente liderados por você, né? A Torre de Pizza, o trem, a locomotiva no centro da cidade, a possibilidade da instalação de um cabo aéreo, um teleférico, né? Enfim, você e o prefeito lá sempre com ideias, né, que a princípio para alguns parecem coisas muito grandes, mas vocês pensam grande, né? Eu acho que quem pensa grande chega lá, né, Júlio? Sem dúvida, essa é a filosofia do prefeito Agnaldo Felipe, né? Que, na verdade, a gente tem que fazer um registro muito positivo em relação à sua determinação, à sua vontade, né? E principalmente por ter optado por esse caminho que Uruçanga já há muito tempo promove, ou seja, que é a cultura, que é a valorização da italianidade, que é o despertar da população para essa cultura que é histórica, né? Aqui na nossa região, a colônia Zambuja, a colônia Uruçanga aqui a partir do ano seguinte. Então o prefeito Agnaldo está empreendendo lá uma série de ações nessa área, né? Você citou aí algumas delas, como a locomotiva, que é repercussão nacional. Agora nós tivemos no último final de semana a reinauguração, na verdade, do parque, o parque ecológico aqui do Rancho dos Bugres, vem vizinho aqui de Uruçanga, né? O pessoal do Savimondo lá, que são daqui, oriundos da nossa cidade aqui de Uruçanga, estão lá trabalhando intensamente, né? Então é outra ação importante no turismo que Pedras Grandes está trabalhando muito fortemente, e a gente tem essa oportunidade de colaborar com essa linha. Pedras Grandes lançou o serviço de telemedicina, é o primeiro município da Amurel, saindo da cultura e indo para a saúde, mas um passo importante também, né? Sem dúvida. O que é a proposta do município de Pedras Grandes? É conectar o passado com o futuro, né? Para um presente mais feliz. O caso da conexão que se faz lá da história, né? Do resgate da colônia Zambuja, do Casaril, mas também é pensado numa perspectiva do futuro. A telemedicina é uma opção hoje que já é presente, né? Por quê? Porque são tecnologias avançadas que dão a possibilidade do cidadão, né, de ser atendido por um médico, ter consultas, ter toda essa parte de atendimento, né, através da internet, online. Então é uma modernidade que está chegando lá em Pedras Grandes, né, o primeiro município lá da Amurel a adotar esse modelo, né, de telemedicina, né, e foi lançado no dia de ontem justamente lá no Parque Rancho dos Bugres, né, que foi, digamos assim, um marco para uma nova etapa aí na área da saúde para os cidadãos lá de Pedras Grandes. Parabéns, ô Júlio, pela pesquisa que você fez, trazendo aqui, né, relacionando o número de mortos a cada sobrenome, a cada família. Por exemplo, né, aqui tem Baldassara, né, tem Carrer, deixa eu ver aqui, descendo um pouquinho mais, tem Bosato,
Bortote. Debona. Debona. Mazuco, Manarim. Exato. Nós temos muitos sobrenomes aqui da nossa Debrida, inclusive. De Césaro. De César. Quero aproveitar, o nosso amigo está ouvindo também, o ex-vereador aqui, o Totinho. Que estava procurando o nome dele dos seus antepassados lá nessa relação. Também uma homenagem aí também que a gente faz a ele e a todos aqueles que têm esse sobrenome, né? De Vila. Devec. Olha, impressionante. Aliás, tá em ordem alfabética, muito bem feito, né? E é uma fonte de pesquisa importante. E quem quer dizer acesso, na verdade, a gente se baseou numa pesquisa já existente, né? Que lá em Longarone eles trabalham muito. Você reorganizou, né? A gente disponibilizou, porque eu acho que é importante, né? Que a pessoa, por exemplo, está ouvindo a rádio aqui, pode ir lá no Instagram, no Facebook, está aberto, o meu lá, não precisa falar nada, é do Júlio Cancelheira, né, com 2 L, você pode ver aquela relação, né? E ainda hoje eu vou publicar uma relação com os nomes e a idade de cada um deles, né? Olha. Que a gente vai perceber, por exemplo, que morreram numa noite, né? 470 crianças, né? Que perda, né? Nós vamos perceber que num determinado núcleo familiar morreram as 10 pessoas que existiam morando na casa, né? Ou seja, toda a pessoa. Então, ainda hoje, a gente vai publicar lá no Instagram, no Facebook, né? E essa relação com os nomes, com os sobrenomes e também o número a idade dessas pessoas que morreram ou foram atingidos, né? Por essa desastre tão sentida que foi o Vaion 1963. Aliás, os anos vão passando e novas tragédias vão acontecendo, né? Por exemplo, lá em Brumadinho, né? Lá no Marrocos, né? Tantas tragédias que aconteceram, né? Motivadas por maremotos, por exemplo, por tantos desastres, né? Aconteceu na Turquia, enfim, e a história não para, né? Não para. Impressionante. Ô, Júlio, obrigado por ter vindo, né? A gente recorda com tristeza, mas recorda, não é? E é necessário recordar, não é? Com certeza. É exatamente isso que está falando, concluindo, né? Que tragédias como essa, como o Vaion, né? Elas foram anunciadas, ou seja, já se sabia com antecedência de que aconteceria isso, né? Mas a agressão à natureza, no caso lá, né, foi feito uma represa, um alagamento, em uma área que não poderia ter sido feito, né? Os avisos da natureza foram ignorados. Exatamente. Então a gente deve também colher desse momento da celebração de 60 anos, para além de fazer a homenagem aos nossos parentes que faleceram naquela oportunidade, mas também deixar um alerta, né, para as autoridades, poder público, de que os alertas devem ser feitos. É o caso, por exemplo, da Câmara de Vereadores, né? O vereador Daniel lá, ele tem uma preocupação. Qual é o papel de um legislativo municipal? É alertar. Qual é o papel da imprensa? Vocês têm toda razão quando vocês fazem alertas. Isso não vai dar certo, né? Isso deve ser colhido pelo poder público, pelo prefeito, pelas autoridades, como uma contribuição. E aí, tomando o caso do Vaion, a gente deve sempre lembrar que todo alerta feito pela mídia ou até pelos vereadores, por tudo, são importantes para que fatos terríveis como esse não aconteçam novamente. Valeu? Perfeito. Secretário de Cultura de Pedras Grandes, jornalista, também conosco aqui, o Júlio Cancelheiro, que é uruçanguense, né, Júlio? Aqui da Palmeira Alta. Palmeira Alta. Palmeira Alta. De Lourenço Cancelheira, minha família toda, quero mandar um abraço também, né? Agora já estou me aproveitando do teu espaço, né? Mas mandar um abraço para os nossos parentes todos que estão ouvindo aqui, o pessoal de Pedras Grandes, da Palmeira Alta, da Zambuja, Rancho dos Bugres. Um forte abraço todos aí. Obrigado, Júlio, viu? Parabéns. Tá bom, um abraço pro prefeito aí, Gustavo Cancelheira também, que é meu parente, né? Parente também, né? E para todo mundo, eu gosto muito de saudar todos aqueles que fazem parte, as autoridades, né? Desde o piloto até o prefeito, até o presidente da Câmara, e que a gente tem uma... E o padre Gili também, né? Claro. Acabei de deixar o meu dízimo aqui para o padre Gili. Então tem que unir a cidade, né? E a imprensa, eu acho que é o capitaneador desse processo assim, de união, de solidariedade. E vamos escolher o Vaion aí para aumentar, ampliar os nossos laços de solidariedade e união.
Muito obrigado, Jair. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Júlio. Bom trabalho, parabéns. Segue o programa, intervalo rápido. Já já a gente retorna com mais Ponto de Encontro.